bem? Eu sou o professor Genivaldo, sou professor de Geografia. Estarei ministrando essa disciplina para os 8º anos. Vamos dar início então ao nosso primeiro assunto de 2021, que tem como tema a ascensão dos Estados Unidos. Divisão política e localização dos Estados Unidos. Politicamente, os Estados Unidos possuem 50 estados autônomos. Sua localização compreende grande parte da América do Norte, limita-se ao norte com o Canadá, a leste com o Oceano Atlântico e ao sul com o Golfo do México e com o próprio México. A oeste com o Oceano Pacífico, ocupa uma área de 9.833.517 km², cerca de 22% da América e 6,1% das terras emersas do planeta. Nesse outro slide, nós podemos observar a localização dos Estados Unidos em relação ao globo terrestre. Essa parte em laranja, como nós podemos ver aí, é os Estados Unidos. Tem uma parte que está separada, que faz fronteira com o Canadá, que é o Alasca, e essa região aí foi comprada da Rússia pelos Estados Unidos. Formação territorial dos Estados Unidos. O início da formação do território dos Estados Unidos deu-se no início do século XVII, quando foram criadas as primeiras colônias europeias estáveis, Jamestown, Virgínia, em 1607, e a Nova Amsterdã, que foi fundada por holandeses em 1614, foi tomada pelos ingleses em 1664, quando passou a ser chamada de Nova York. Posteriormente, 11 colônias foram formadas, formando as chamadas 13 colônias inglesas da América, como nós podemos observar aqui no mapa. A independência e a conquista do Oeste. Em 4 de julho de 1776, as 13 colônias inglesas se unificaram e se declararam livres do domínio inglês. Após a independência, os governos que se sucederam no poder dos Estados Unidos incentivaram a expansão territorial do país em direção ao oeste, a chamada Marcha para o Oeste. Aqui nós observamos o mapa. Esse mapa é um mapa de ocupação do território americano, começando aí com as 13 colônias. Em 1819, a Flórida foi anexada ao território americano. Essa região foi comprada da Espanha. Chicago, território do Oeste. Esse território foi conquistado pelos americanos entre 1792 e 1825, através da Guerra Civil entre as duas regiões, e então foi incorporado aos Estados Unidos. Louisiana foi incorporada em 1803. Essa região foi comprada da França. Temos aqui mais embaixo Texas. Foi anexado em 1845, quando se desvinculou ou se separou do México. Essa região fazia parte anteriormente ao México. Nós temos a região de Los Angeles. Essa região ela foi conquistada pelos americanos e anexada em 1848. Essa região pertencia ao México e teve uma guerra entre os dois países, sendo que os Estados Unidos sendo vencedor e anexou então essa região ao seu território. Oregon. Essa região foi doada pelos ingleses em 1846 para os americanos. O ato de propriedade rural e o destino manifeste. O ato de propriedade rural, o governo dos Estados Unidos concedia a posse de 160 acres de terra a quem a cultivasse por no mínimo 5 anos.
essa lei atraiu imensas ondas de imigrantes, principalmente ingleses e irlandeses. O Destino Manifesto defendia que os brancos puritanos eram os eleitos, ou seja, os únicos responsáveis por desenvolver o país. Esses fatores influenciaram significativamente na expansão dos Estados Unidos em direção ao oeste. A política intervencionista externa dos Estados Unidos. Vamos começar aqui com a doutrina Monroe. Surgiu oficialmente em 1823. Foi anunciada pelo presidente norte-americano James Monroe em 2 de dezembro de 1823, durante um discurso que afirmava que os europeus não deveriam mais se intrometer em assuntos relacionados às nações que surgiram no continente americano. A garantia dada em troca era de que os americanos não interferiam em assuntos europeus. A mensagem dada pelo presidente norte-americano voltava-se principalmente contra Portugal e Espanha, justamente as duas nações que lidavam com o processo de independência de suas colônias na América. A doutrina Monroe ficou conhecida por ter o lema América para os americanos. Aqui nós temos um mapa de 1898 a 1934. Esse mapa ele está representando aí as intervenções que os Estados Unidos fez durante esse período, tá? Essas setas coloridas que estão apontando aí para a região, principalmente do Caribe, foram onde ocorreram essas intervenções. Nós temos aqui um outro mapa. Esse outro mapa aqui também mostra as intervenções dos Estados Unidos, direta e indiretamente. Nós observamos essa parte que está em vermelho, esses pontos. Essas regiões foram enviadas tropas americanas para essas regiões, ou seja, foi uma intervenção direta. E nessa outra imagem, que tem uma espécie de estrela verde, onde foram feitas intervenções, essas intervenções sem envio de tropas, ou seja, os americanos usaram a sua própria influência para intervir dentro desses países, inclusive o Brasil em 1964 no golpe militar. A hegemonia estadunidense. Esses antecedentes, somados à existência de grandes reservas de recursos naturais em território estadunidense, petróleo, minério de ferro, solo propício à agricultura, recursos hídricos e etc., há investimento em pesquisas científicas e tecnológicas e em investimento de seu povo, entre outros, tornaram os Estados Unidos uma potência mundial. Em 1840, já era o quinto país do mundo em produção industrial. Em 1860, o quarto. Em 1870, o segundo. E em 1895, ocupava a liderança mundial, competindo com Alemanha, Reino Unido, França e Japão. Aqui nós finalizamos essa primeira parte da videoaula. Nós iremos ter uma outra parte, a parte 2, ok? Fiquem atentos.